Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Vamos ler mais uma vez, eu gostaria que todos vocês lessem comigo, no 3. 1, 2, 3. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém. Podeis assentar. Traemos uma mensagem nesta noite que vai abordar um tema muito proeminente na nossa teologia reformada. Há muitos irmãos que nos indagam sobre a questão da expiação limitada, ou seja, por que Deus escolheu uns e outros não? É um tema bastante controverso, é um tema bastante discutido. No entanto, não tem nenhuma estranheza para nós que estudamos a Bíblia Sagrada e aceitamos a forma com que ela nos ensina. Portanto, eu acredito que todos os que estão aqui esta noite é um escolhido e uma escolhida do Senhor. E isso é motivo para você estar alegre. Apesar das lutas da vida, apesar das adversidades, apesar das limitações e fraquezas, você é um escolhido e uma escolhida do Senhor. É claro que eu não vou me aprofundar hoje nessa temática, mas eu vou abordar algumas coisas que você vai perceber quão grande é o amor de Deus, quão grande é o seu cuidado para cada um de nós, porque o plano de salvação para as nossas vidas foi feito muito antes de nós existirmos. E por isso, pode abaixar um pouquinho? E por isso a gente vai entender o motivo pelo qual realmente nós estamos aqui nesta noite como um cristão que nós somos. Perceba então nesse texto que a primeira coisa que Jesus, ao escolher, ao chamar, ao convocar os seus discípulos, ele deixa bem claro aqui uma verdade, a saber, não me escolhestes vós a mim. Jesus está dizendo isso com muita clareza, não foi vocês que me escolheram. E é claro que quando nós olhamos para o contexto destas palavras de Jesus, Jesus não está falando aqui sobre salvação. Jesus não está falando aqui sobre predestinação ou eleição. Jesus está falando aqui da carreira ministerial, do chamado para cumprir os seus propósitos e desígnios. No entanto, nós vamos perceber que há aqui um princípio estabelecido pelo Senhor no seu chamado, que é o mesmo princípio estabelecido para o chamado eficaz, a saber, a nossa salvação. Portanto, quando Jesus ele está estabelecendo esse princípio para o chamado ministerial, quando ele diz, que é o primeiro ponto aqui destacado, não me escolhestes vós a mim, a primeira coisa que nós vamos observar aqui, que esta frase de Jesus mostra-nos que somos incapazes de escolher o bem. Somos incapazes de escolher a Cristo. Por isso ele está deixando bem claro isso para os seus discípulos. Talvez vocês pensem que foram vocês que escolheram a me seguir. Talvez vocês pensem que vocês que escolheram a ser um cristão. Então Jesus está dizendo, mas não foi eu quem vos escolhi. Por quê? Porque Jesus sabe da nossa incapacidade de escolher a Ele. Por quê, irmãos?
Porque há uma indagação, ou duas, ou três, que diz o seguinte: de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Essas interpelações são feitas por um motivo muito claro, a saber, o vazio que existe em todo homem e em toda mulher que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No entanto, quando você tem um encontro com Cristo, você percebe que há uma transformação na sua maneira de andar. Há uma transformação no seu coração, no seu modo de pensar, aonde você começa a matar as suas vontades, aonde você começa a não mais viver para si mesmo, mas você passa a viver para Deus e você começa então a ser iluminado pela revelação dos mistérios que não são revelados para o homem comum e somente para os escolhidos e eleitos do Senhor. E este vazio que nos faz perguntar de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos, é devido à nossa natureza corrompida pelo pecado, que começou lá no Jardim do Éden. E aí talvez você possa fazer mais uma pergunta e dizer: se Deus sabia que o homem iria pecar, por que então Deus colocou uma árvore ali para que o homem pecasse? O que eu vou dizer agora não é nenhuma afirmação bíblica, porque não tem isso na Bíblia, isso é um mistério, por que Deus colocou uma árvore ali. Mas eu entendo que Deus estava preparando o homem para viver eternamente com ele no céu. O diabo já havia pecado, então Deus não vai criar o homem no céu, vai preparar um jardim, vai colocar o homem no jardim e vai colocar de propósito a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que o homem vai pecar, mas isso é feito de forma que Deus não é o autor do pecado, e entender isso é muito complicado. Mas, ao crermos na soberania de Deus, nós sabemos então e cremos que Deus sabia que o homem iria pecar, de forma que ele não é o autor do pecado. E quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim, Deus diz para o homem: de todas as árvores você pode comer, mas desta não. No entanto, o homem vai lá, come, peca, você já conhece a história. E aqui está a razão, a meu ver, por que nós fomos criados na terra, no Jardim do Éden. Porque Deus sabia que nós iríamos pecar. E Deus sabia que o pecado nos condenaria à morte. O diabo, ele pecou diante da face de Deus. Por isso que ele não tem mais perdão. Porque ele estava na glória de Deus, ele estava no céu. Ele contemplava a beleza de Deus. E ainda assim, ele escolheu pecar e foi expulso eternamente do céu. O homem, Deus deu uma oportunidade. Eu sei que o homem vai pecar também, mas eu vou fazê-lo no Jardim do Éden para que ele tenha uma oportunidade de me buscar, de se arrepender dos seus pecados através do meu plano de salvação. O que nós podemos, então, aprender nesse primeiro tópico com essa frase de Jesus: não me escolheste vós a mim, com esse entendimento do pecado, da nossa natureza pecaminosa? Nós vamos perceber então que não existe obra alguma que façamos que nos justifique e nos dê mérito para sermos salvos. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que estão agradecendo a Deus. Uns estão agradecendo a Deus por bênçãos recebidas, outros estão agradecendo a Deus por milagre, outros estão agradecendo a Deus por curas. Enfim, todos nós temos algo esta noite para agradecer a Deus. No entanto, nada que fazemos justifica aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia e não pelos nossos méritos próprios, porque nós não escolhemos fazer o bem.
Nós não escolhemos a Cristo. Nós não escolhemos estar aqui. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo que habita dentro de você te convenceu dessa verdade e te trouxe você para praticar a bondade e a virtude da benevolência. E, portanto, cada um de nós que está aqui é um justo diante do Senhor, não pelas suas próprias obras, mas porque o Senhor Jesus nos justificou por meio da sua obra, por meio daquilo que Ele fez na cruz por nós. É por isso que Ele está dizendo para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, sou eu quem escolho vocês. E isso me dá uma alegria tão grande, isso me dá um prazer tão grande de estar aqui, porque eu sei que de mim mesmo eu não estaria. Eu sei que por mim mesmo eu estaria apenas matando as vontades e os desejos da minha carne. Mas por causa do Espírito Santo que habita em nós e que nos convence dessa verdade, nós somos trazidos à presença do Senhor e convencidos de toda a verdade. Portanto, a primeira coisa que esta frase de Jesus vai nos mostrar é que nós somos incapazes de escolher. Se Ele não nos escolhesse, jamais nós iríamos escolher a Ele. E isto mostra a nossa incapacidade diante do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos perceber, dentro dessa primeira frase, que é o primeiro tópico, que esta frase nos mostra a nossa total dependência dEle para a salvação. Porque aqui, apesar dele estar falando sobre o ministério, está estabelecido aqui o mesmo princípio sobre escolher, sobre eleger aqueles que foram escolhidos desde antes da sua nascença. E, portanto, o que a gente percebe aqui é que tudo que somos, nós só somos porque Cristo nos fez ser. Se você está aqui como um cristão genuíno e verdadeiro, foi porque Cristo transformou a sua vida. Foi porque Cristo te chamou. Foi porque Cristo te vocacionou para a salvação e para a vida eterna. É por isso que você está aqui hoje, sentado neste banco, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E tudo o que você faz na sua vida, conquista na sua vida, tem as mãos de Deus sobre você. É Ele que está te guiando no caminho da verdade. Ele que está te livrando de toda maldição, de todo laço do passarinheiro. É Ele que cuida de você. É Ele que sabe e entende o seu sofrer, a sua dor, a sua angústia. Ele te conhece muito bem. Porque tudo que nós somos, só somos porque Cristo nos faz ser quem verdadeiramente nós somos. E o que nós podemos perceber aqui, o que nós somos de fato diante de Deus, diante do Senhor Jesus? Nós somos totalmente dependentes dEle para sermos alguma coisa que nós queremos ser. É por isso que nós depositamos toda a nossa vida em Deus, toda a nossa busca em Deus. É por isso que nós sempre dissemos assim: eu vou fazer aquela faculdade e vou me formar se Deus quiser. Eu vou adquirir aquele emprego, vou ter uma boa promoção se Deus quiser. Eu vou conquistar isso ou aquilo se Deus quiser. Eu vou para lá e para cá se Deus quiser. Quando nós entendemos essa nossa total dependência dEle, nós estaremos sempre diante do Senhor, seguindo os seus propósitos e desígnios. E quando nós orarmos, não vamos fazer aquela oração de barganha, não vamos fazer aquela oração interesseira, mas nós vamos pedir ao Senhor nas nossas orações: Senhor, me mostra a tua vontade. Senhor, me ensina a andar na tua verdade. Senhor, me mostra quais são os seus propósitos, qual é a missão da minha vida nesta terra. Isto é,
estar totalmente na dependência do Senhor. E se há uma coisa que esta frase de Jesus nos mostra, primeiro, é que nós somos incapazes de escolhê-lo. E segundo, que por causa disso, por causa dessa incapacidade, nós nos tornamos totalmente dependentes dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele faz por cada um de nós. Mas em terceiro lugar, dentro desse primeiro tópico, nós vamos perceber que esta frase de Jesus, quando ele diz, não me escolheste vós a mim, esta frase também mostra-nos a nossa inclinação para o pecado. Ou seja, por que nós não conseguimos escolher a Jesus? Por que nós não conseguimos escolher fazer o bem? E isso é tão verdade que Paulo ele vai dizer o seguinte: o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. A gente vai perceber que nós não fazemos o bem, não queremos fazer o bem, justamente porque nós estamos inclinados para o pecado. Uma vez que nós pecamos lá no Jardim do Éden, a nossa natureza foi corrompida. E, portanto, nós não queremos fazer o bem, nós queremos praticar o pecado. Mas podemos fazer o bem. É por isso que no outro culto nós falamos aqui sobre o desenvolvimento da benevolência. Nós não somos bons, nós praticamos o mal, mas nós precisamos nos desenvolver praticando a benevolência. Ela tem que ser desenvolvida nas nossas atitudes, conforme nós vamos sendo convencidos pela verdade da palavra de Deus. E quando esta frase nos leva a perceber a nossa incapacidade de escolher, a nossa total dependência e a nossa inclinação para o pecado, isso nos faz ver que, apesar de estarmos salvos, nós ainda estamos limitados. É claro que nós não vamos perder a nossa salvação porque praticamos um pecado. É claro que nós não vamos perder a salvação porque nós erramos, porque nós a tropeçamos. Porque a salvação, ela não é perdida. No entanto, já estamos salvos, mas não ainda em plenitude. É um termo que a gente usa na teologia, o já ainda não. Ou seja, nós já estamos salvos pelo fato de Cristo já ter nos salvado. No entanto, a gente permanece ainda num corpo corrompido. E só depois que nós formos para o céu, onde nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo transformado, incapaz de pecar novamente, é que nós estaremos então salvos na plenitude para todo sempre, quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Então, mesmo que nós somos santos, porque o Senhor nos santifica, nós ainda não estamos santos na sua plenitude. Então vamos errar, vamos falhar. Porque o pecado que habita em nós, ele já foi vencido não por nós, mas ele já foi vencido por Cristo. No entanto, ele não tem mais nenhum poder sobre nós. Todavia, ele está presente diante de nós, nos tentando para que possamos pecar novamente. Então, quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, não me escolhestes vós a mim, essa frase trata da nossa incapacidade de escolhê-lo, da nossa total dependência dele, porque é ele quem nos escolhe, e da nossa natureza pecaminosa que está inclinada para o pecado. Segundo tópico, Jesus ele vai dizer, mas eu escolhi a vós. É uma outra afirmativa de Jesus. Primeiro ele diz que não são os discípulos que o escolheu, e agora ele está dizendo, sou eu quem escolho vocês. E em primeiro lugar, dentro desse tópico, eu quero destacar que esta frase
revela a maneira pela qual nós somos justificados. Você não é justificado pela promessa que você faz. Você não é justificado pela campanha que você faz, pela promessa que você paga, né? Você é justificado porque o Senhor nos justifica. Ele nos escolheu para Ele, e por causa dessa escolha, o que Ele vai fazer? Ele vai morrer no meu e no seu lugar. Então, nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque praticamos o dogma da religião. Nós não somos salvos porque somos fiéis nas doutrinas. Nós só somos fiéis nessas coisas, nós só fazemos todas essas coisas porque nós somos salvos. Porque quando nós ouvimos o chamado eficaz, pela graça irresistível, nós não conseguimos resistir a ela, porque o Senhor nos escolhe para isso. E então a gente começa a ser transformado, porque estamos salvos, e começamos então a andar na verdade do Senhor Jesus. Portanto, a justificação não depende do que você faz ou deixa de fazer, mas daquilo que Cristo faz por você. Ou seja, Deus, para manifestar a sua justiça em nós, você pensa que Ele está olhando para mim e para você? Não. Porque se Ele for manifestar a justiça dEle, olhando para nós, Ele nos joga lá no inferno. Ele nos condena. Então Ele não olha nem para mim nem para você, porque eu e você temos pecados. Mas Ele olha para Jesus. Ele olha para o Filho e não para os filhos. Os filhos são frutos daquilo que o Filho fez. Eu e você somos frutos daquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez? Morreu no nosso lugar. Nos justificou pela sua justiça forense. Ou seja, nós merecíamos a morte, mas Ele pagou pela nossa culpa. E todo o pecado nosso, toda a nossa culpa foi jogada em Jesus. E quando Deus olha para Cristo, olha para aquilo que o seu Filho fez, Ele então nos resgata, porque a sua justiça está sendo feita através do Filho. Portanto, quando Ele está dizendo, mas eu escolhi a vós, Ele está dizendo, sou eu que justifico vocês, sou eu que luto por vocês, sou eu que salvo vocês, sou eu que dou a vida por vocês. Mas, em segundo lugar, esta frase nos mostra também que nós fomos predestinados, eleitos por Cristo, porque foi Ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E aqui, na Bíblia Sagrada, nós temos alguns textos que nós não podemos fechar os olhos para eles. Nós temos algum texto que nós não podemos deixar de citá-lo sobre esta questão da expiação limitada. E o que é expiação limitada? É aquela questão que Deus escolheu uns e outros não. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29, se você quiser abrir para acompanhar, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Paulo está dizendo que nós fomos predestinados por Cristo. Ainda no versículo 30 vai dizer, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós estamos vendo aqui o chamado de Cristo. Ele chamou aquele que Ele escolheu.
Ele chamou aquele que ele predestinou muito antes de existir. Quando nós olhamos lá para Atos, pode acompanhar aí, Atos, capítulo 13, versículo 48, diz assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Essa palavrinha aqui de ordenação, né? Ordenado é a mesma coisa que predestinado. Então, mais um texto que aclara essa verdade. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Por que aquelas pessoas ficaram felizes, alegres? Porque elas entenderam que se elas tivessem que lutar pela salvação delas, elas jamais conseguiriam, porque elas sabiam das suas limitações e fraquezas. Portanto, quando elas ouvem essa palavra, entende que ela já foi ordenada para a salvação, que ela já foi eleita para a salvação, então há uma alegria nos nossos corações, porque sabemos que a causa pela qual nós não somos consumidos é a misericórdia do Senhor que nos escolheu. Ainda mais um texto em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo diz neste texto. Ele diz o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, e nos predestinou para filhos. Mais uma vez, o texto confirma. Eu poderia citar aqui muitos outros textos, mas eu vou citar só mais um que está em João, capítulo 6, onde o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então ele está dizendo que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então, é Deus que dá os eleitos para Cristo. E todos aqueles que Deus deu para Jesus Cristo, para a salvação, essas pessoas não perdem a sua salvação, por mais que errem, por mais que colham nessa vida frutos dos seus erros, mas a sua salvação não perde. Outro dia, tinha uma pessoa conversando comigo, preocupado por causa da vida dela que está errada, devido a ela é uma pessoa amaziada, e o marido não quer casar, e ela está preocupada de perder a salvação. Aí eu sentei com ela e conversei com ela e expliquei: minha irmã, a salvação não se perde. Você está fazendo a sua parte, é o outro que não quer. Então fique tranquila, porque a sua salvação você não perde. Porque se dependesse de nós, irmãos, todos nós estaríamos perdidos. Começando pelo pastor. Porque nós somos seres humanos inclinados para o pecado. Portanto, foi para isso que Jesus veio. Jesus não derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que eu decidisse se iria querer ou não o seu sangue, se eu iria querer ou não a salvação, senão seria em vão, senão Jesus estaria morrendo em vão. Mas ele morreu com a certeza, derramou todo o seu sangue, com a certeza que todos aqueles que o Pai o deu não se perderia. Que todos aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo seria salvo. E, portanto, a gente percebe essas coisas, a gente vê que esses textos nos provam a soberania de Deus em nos escolher, tanto para os seus propósitos e desígnios, quanto para a nossa salvação e justificação. E, às vezes, nós não conseguimos entender isso, não aceitamos muitas vezes isso, né? Só que eu preciso dizer que aquilo que nós pensamos sobre a Bíblia,
aquilo que nós pensamos sobre justiça, aquilo que nós pensamos sobre o que é certo e sobre o que é errado, não pode ser mais verdadeiro do que aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, se eu vou estudar a Bíblia, se eu vou fazer uma exegese do texto, vou analisar de forma profunda o que Jesus está querendo dizer, o que Paulo quis dizer, vou fazer uma hermenêutica coerente para a interpretação do texto, o texto vai me dizer então exatamente isso, que é Jesus que nos escolhe e nós não podemos escolhê-lo. É Ele quem nos salva, nós não podemos nos salvar por nós mesmos. É Ele que nos justifica, nós não podemos ser justificados pelas nossas obras, pelos nossos próprios méritos. Então, primeiro tópico, Jesus vai dizer, não me escolheste vós a mim. Segundo tópico, Jesus diz, mas eu escolhi a vós. E agora Jesus vai dizer, no terceiro tópico da nossa mensagem, ele diz, vos nomeei. Ou seja, meus irmãos, quando ele está dizendo que ele nos nomeou, ele está dizendo que nos tornou sua propriedade. Nós não somos mais aqueles perdidos, nós não somos mais os mesmos, nós somos agora propriedade de Deus, propriedade de Cristo. E aí Pedro, ele vai ser muito contundente quando ele vai dizer, lá no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9, ele vai dizer, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que Pedro está dizendo, vós sois a geração o quê? Eleita. Mais uma vez, a gente tem aqui o termo da eleição. E Pedro, ele continua a dizer, eleito para quê? Eleito para quê? Para sacerdócio real. A saber, um dos ofícios de Cristo. Cristo foi o sacerdote que ofereceu sacrifício para os seus eleitos. E, portanto, nós continuamos, através da pregação do Evangelho, com o ofício de sacerdócio. E aí Pedro vai dizer, para que anuncieis as virtudes, ou seja, a pregação do Evangelho, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o paralelo entre a vocação eficaz e a vocação ministerial. A vocação para ser salvo, o dom para ser salvo e, ao mesmo tempo, a vocação para anunciar as virtudes de Cristo, para pregar a palavra de Deus. Então é um paralelo. Deus nos chamou não só para a salvação, mas para promover a mesma através da pregação. Portanto, eu posso então, dentro desse texto, sabendo que Deus aqui nesse texto está falando de ministério, de anunciar o Evangelho, mas eu posso fazer aqui um paralelo de que nós fomos chamados, escolhidos, eleitos, predestinados, vocacionados para ministrar a palavra, pregar, evangelizar, pregar a salvação, trazer pessoas para o reino de Cristo e, no mesmo tempo, nós fomos eleitos, escolhidos, predestinados para a salvação e a vida eterna. Portanto, meus irmãos, nós somos propriedades do Senhor. Nós somos propriedades exclusivas, eleitos pelo nosso Senhor. E quando ele diz, vos nomeei, nós temos uma segunda observação dentro desta frase do Senhor Jesus. Ou seja, quando ele está dizendo que nos nomeou, ele nos deu então uma nova
identidade. Antes de você ouvir o Evangelho, antes de você ser um cristão, antes de você estar na igreja, você era uma pessoa comum e que tinha uma identidade. Quem sabe uma identidade ruim, quem sabe uma pessoa de mau caráter, quem sabe uma pessoa que não prestava, quem sabe uma pessoa que trazia prejuízo para a sociedade. E aí o Senhor te resgatou lá do lamaçal do pecado, te trouxe, te transformou, te deu uma nova vida, te deu uma nova identidade, te nomeou, te deu um novo nome. Nós vamos perceber que isso aconteceu com algumas pessoas na Bíblia. E a primeira que eu quero destacar aqui é Abrão. O Senhor deu um novo nome para Abrão. Abrão, que tem o seu nome como significado pai elevado, ou pai ilustre, ou pai excelso. Abrão, que era o idólatra, porque ele adorava vários deuses. Quando ele ouviu a voz do verdadeiro Deus e atendeu o chamado eficaz de Deus, Deus falou para ele: agora eu vou te dar um novo nome. Não se chamará mais Abrão, pai elevado, mas se chamará agora Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações. E o que a gente percebe que Deus ele faz isso conosco quando Ele nos dá uma nova identidade, quando Ele nos dá um novo nome. Por que não dizer também de Jacó? Quem sabe o significado do nome de Jacó? Usurpador. Aquele que nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Mas Jacó, ele passou a ser conhecido como aquela pessoa que enganava as outras pessoas, porque ele enganou o seu irmão. E, portanto, todos que ouviam falar de Jacó logo assimilava o enganador. O que Deus fez com ele? Trocou o seu nome. Seu nome deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, que significa aquele que luta com Deus. Saulo foi mais um. Saulo era aquele homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. Mas quando Deus derrubou ele do cavalo, quando Deus teve um verdadeiro encontro com ele, o Senhor trocou o nome dele e falou para ele: você não se chamará mais Saulo, mas Paulo, porque agora você será pregador do meu evangelho. Você não vai mais ser perseguidor, você será anunciador das boas novas. E a gente percebe aqui que quando Jesus está dizendo para os seus discípulos: vos nomeei, ele está dizendo que aquelas pessoas que nós nos tornamos então sua propriedade e passamos a ter então uma nova identidade. Ou seja, não somos mais a velha criatura, não somos mais as mesmas pessoas. E nós estamos num processo de santificação, aonde vamos nos transformando cada vez mais, buscando cada vez mais a santidade e o conhecimento de Deus. Portanto, o Senhor nos nomeou fazendo essas coisas, mas Ele também nos faz ser alguém. Ele nos fez ser alguém quando Ele nos deu essa nova identidade, quando Ele nos deu um novo nome. Por quê? Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Nós estávamos como filho pródigo, o homem estava como filho pródigo, que pecou e saiu da presença do Senhor, mas nós fomos achados por Ele. Não fomos nós que achamos Ele, não fomos nós que buscamos Ele, não fomos nós que encontramos a Ele, mas foi Ele que nos encontrou perdido e nos transformou, nos dando uma nova identidade, nos dando uma nova vida. Foi por isso que Jesus, Ele vai dizer para os fariseus que Ele veio para os que estavam perdidos. Ele não veio para os que são bons, porque não existe bons.
Ele veio para os que são doentes, para os que necessitam de cura, para os que necessitam de transformação. Portanto, quando Jesus está dizendo, vos nomeei, Ele está dizendo que nos tornou sua propriedade. Ele está dizendo que nos deu uma nova identidade. E Ele está dizendo que nos fez ser alguém especial. Alguém que vai morar no céu. Alguém que vai viver a vida eterna, longe da condenação e da maldição do pecado, por causa de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz em nosso lugar. Quarto tópico dessa mensagem, Jesus ele diz, para que deis frutos. Né? E aqui a gente percebe que os que são escolhidos do Senhor são aqueles que estão dando fruto. Os escolhidos do Senhor não são os perfeitos. Os escolhidos do Senhor não são pessoas que não precisam ser transformadas. Os escolhidos do Senhor não são pessoas que precisam melhorar. São pessoas que dão frutos, a despeito dos seus erros, fracassos e limitações. Mas as pessoas estão dando frutos. E que frutos são esses? Quais são os frutos dos escolhidos? A Bíblia vai nos dizer em Gálatas, capítulo 5, 22, a Bíblia aponta para o fruto que nós temos que dar, é o fruto do Espírito. Diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Perceba que, apesar de nós não sermos bons, um dos frutos do Espírito é a bondade. Então, nós precisamos desenvolvê-la. Né? Então, você não é perfeito, mas você precisa amar. Você tem muitas lutas, dificuldades, mas você precisa ter gozo, ter paz no Espírito. Você, às vezes, quer ver as coisas acontecerem rapidamente, mas você precisa produzir a longanimidade. Você precisa produzir a benignidade, perdoar, ser bom, fazer o bem para o outro, promover a caridade. Caridade e amor não são as mesmas coisas, apesar de alguns interpretar dessa forma. Você precisa crer, ter fé e desenvolver na sua relação com o outro a mansidão, a temperança. E ainda em Efésios, capítulo 5, pode olhar aí, Efésios capítulo 5, versículo 9, eu não coloquei no slide, diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Portanto, os escolhidos do Senhor são pessoas que eram más, mas estão a cada dia se tornando melhores. São pessoas que praticavam a maldade, mas não praticam mais. Agora está desenvolvendo a benevolência, a virtude da benevolência. A pessoa escolhida, ela está praticando a justiça. E ela está, a despeito dos seus erros e limitações, promovendo a verdade da palavra de Deus. Quinto e último tópico, Jesus ele diz, e tudo que pedirdes, aqui a gente vai perceber nessa frase de Jesus que nossos pedidos estão condicionados aos frutos que nós damos. Porque se nós estamos dando bons frutos, significa que nós estamos andando na vontade do Senhor, praticando a benevolência, praticando o amor, melhorando dia após dia. E quando nós estamos nesse nível,
Quando nós estamos nesse patamar de maturidade com as coisas de Deus, os nossos pedidos, eles serão sempre condicionados à vontade do Espírito que está em nós. Porque o Espírito que está fazendo com que a gente cresça, ele está fazendo com que a gente cresça dentro da vontade do Senhor. Então não é mais você que faz os pedidos, não é mais você que ora, não é mais você que busca, que vem, mas é o próprio Espírito Santo que te impulsiona a pedir aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que Jesus está falando, tudo que pedirdes, eu vou conceder. Porque quando nós estamos andando e caminhando no Espírito, os nossos pedidos não são de barganha. Os nossos pedidos não são interesseiros. Os nossos pedidos não são feiticeiros. Os nossos pedidos não são de vingança. Mas são pedidos que nos faz de acordo com o Espírito que se move dentro de nós. Amém, meus irmãos? Eu concluo então essa palavra dizendo a você, meu irmão, minha irmã, você crendo ou não que é um escolhido do Senhor, se você é, naquele dia você vai saber que foi. Não precisa nem crer nisso, tá? Se não quiser. O que importa é você estar aqui. E só o fato de você estar aqui já mostra que você é um escolhido do Senhor. Não somos nós que escolhemos a Cristo. Não há mérito nenhum em nós, não há capacidade em nós para isso, pois somos verdadeiramente incapazes de escolher o bem devido à nossa natureza corrompida e nossa inclinação para o pecado. Por isso, nós somos totalmente dependentes de Cristo para fazermos o bem e também sermos salvos. Não adianta pagar promessa, não adianta fazer campanhas, não adianta apresentar os frutos como Caim apresentou. É preciso ter sangue, é preciso ser sacrifício de sangue, e somente o Cordeiro verdadeiro, o pão vivo que desceu do céu, foi capaz de fazê-lo, porque nós não fomos capazes disso. Por isso, irmãos, nós somos totalmente dependentes de Cristo. E essa é a nossa fé. Isso nos alegra. Essa é a nossa certeza de conseguirmos a salvação, porque não é através de nós, mas é através de Cristo. Para fazermos o bem e sermos salvos, precisamos estar, então, nessa dependência do Senhor Jesus. Desenvolver isso em nós, entender isso em nós, que nós somos dependentes de Cristo. Em segundo lugar, nós vimos aqui, nessa mensagem, nesse texto, que Ele é quem nos escolheu. Ele é quem nos predestinou para a salvação e vida eterna por meio da justificação, que Ele nos justificou, por meio da redenção, através do seu sangue carmesim derramado por nós, pecadores. Portanto, tudo é pelo mérito de Cristo e não pelo nosso próprio mérito. Em terceiro lugar, Ele nos nomeou, nos fazendo sua propriedade e nos dando uma nova identidade para que pudéssemos dar frutos dignos do Espírito e pedir, por meio deste, tudo aquilo que é a vontade soberana do próprio Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você possa se alegrar com isso. E que nunca a arrogância, que nunca a soberba, que nunca o orgulho entre no seu coração como entrou no coração de Caim, como entrou no coração de Lúcifer. Não existe essa palavra na Bíblia. No coração do diabo. E o diabo, por exemplo, olhou para o céu e se orgulhou e disse: eu serei como semelhante. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Caim fez das suas boas obras, achando que poderia oferecer, por meio das suas obras, um sacrifício ao Senhor. Todos eles foram rejeitados pelo Senhor. Não pensamos nós
que aquilo que nós fazemos é digno de alguma coisa, a saber, a salvação e a justificação. Nós só fazemos, nós só damos frutos dignos porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu e nos salvou. E é Ele que nos move para fazermos aquilo de bom que nós fazemos. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento.